Vocês estão ligadas na próxima it bag lançada no mercado de moda? Cada temporada, além de tendências gerais de moda, também apresenta microtrends pra gente, como por exemplo as bolsas. O destaque da temporada de Paris desse ano tem sido um modelo reimaginado pela Ximena Kamali para Chloé, e se trata simplesmente da Paddington Bag de 2005. Existem poucos momentos mais legais do que para um criador de conteúdo de moda, do que as semanas de moda, e eu tô muito empolgada em poder fazer o máximo de vídeos possíveis para vocês, falando sobre essa semana de moda que é tão amada e que eu sou obcecada, e estou muito ansiosa para no futuro próximo, se der tudo certo, poder fazer uma cobertura ao vivo para vocês. Mas por enquanto, vamos conversar sobre algumas coisas que estão acontecendo nessas passarelas que são uma das mais aguardadas do mundo todo. Um desfile de destaque desse ano era o da Chloé. A Ximena Kamali está fazendo um trabalho excelente dentro dessa casa de luxo e, naturalmente, as pessoas estão cada vez mais de olho no que ela apresenta para poder acompanhar as coleções. Afinal, ela tem sido bem responsável por fazer algumas das maiores tendências atuais, como, por exemplo, o boho na temporada passada. Mas para a gente poder entender um pouco mais sobre Chloé e alguns dos seus símbolos mais icônicos, a gente tem que voltar muito para trás na história da moda e chegar na sua própria fundação, que aconteceu em 1932. A fundadora da marca se chamava Gabi, e para a marca ela imaginou um futuro moderno de moda, onde ela pudesse combinar designs que falassem sobre uma energia masculina e feminina na mesma medida, com bastante equilíbrio, para criar uma visão muito pessoal de moda. Essa ideia deu muito certo e fez com que a Chloé se tornasse uma das marcas mais amadas do mercado até hoje. O ponto de diferenciação que ela colocou para a marca foi muito importante para nortear todos os estilistas que vieram depois para essa casa. O design da Chloé, desde a sua origem, é muito voltado para a ideia de uma mulher jovem, romântica, muito moderna. Também tem bastante referência da própria mulher parisiense. Phoebe Philo, uma das designers mais amadas do mercado atualmente, foi uma das pessoas que também esteve sob o comando da Chloé de 2001 até 2006. E durante a sua passagem, ela foi muito importante para criar vários ícones da marca, como por exemplo, em 2005, onde ela apresentou pela primeira vez a bolsa Paddington. Essa bolsa era simplesmente incrível e ao longo dos anos a gente viu várias matérias falando que essa bolsa era tão rara quanto cobiçada, e eu sempre penso nessa expressão quando eu me lembro da Paddington. Uma das características mais importantes do trabalho da Phoebe Philo dentro dessa casa foi o trabalho que ela desenvolveu com couro, principalmente para acessórios e bolsas. E essa é uma parte da história que me interessa bastante, porque se tu me segue nas minhas outras redes sociais, tu já deve estar por dentro do que anda na minha mente. Eu ando pensando bastante se eu não vou, quando eu terminar a faculdade, daqui mais ou menos uns 2 anos, me tornar uma designer de bolsas. Na faculdade, eu descobri que eu sou obcecada por esse mundo e eu sempre gostei de costurar, sempre gostei de criar, vocês sabem de tudo isso, já contei um pouco da minha história pra vocês. Mas quando eu entrei na faculdade, eu descobri que eu amo criar bolsas. E essa é uma coisa que eu nunca tinha pensado antes de entrar lá. Então, nesse tempo que eu tô aí estudando, eu já fiz bolsa de miçanga, bolsa de cerâmica, fiz a minha bolsa da faculdade desse ano, que eu estou apaixonada por ela, e agora eu tô trabalhando em um outro modelo de bolsa, amando cada vez mais esse universo, e por causa disso eu ando pesquisando bastante também sobre bolsas icônicas. Enfim, falar sobre bolsas icônicas é lembrar da Paddington, não tem como. Falando especificamente sobre o trabalho da Phoebe Philo dentro da Chloé, isso foi muito importante para o design de bolsa, porque ela começou a reimaginar o quanto os materiais poderiam ser explorados para criar uma série de bolsas que nunca tinha sido vista antes. Existe uma matéria bem famosa de 2009, publicada pela Vogue, que fala especificamente sobre o sucesso da Paddington. Nessa época, a Sarah Mower, que era uma das repórteres da Vogue, falou o seguinte: cada uma das 8.000 bolsas feitas na primavera de 2005 da Chloé foi falada antes de chegar às lojas. A gente está falando de um outro contexto de moda, onde não existia uma potência tão grande da internet como a gente tem hoje. Então saber que todas essas bolsas já estavam sendo desejadas antes mesmo de essas peças chegarem nas lojas, já é uma bela ilustração do sucesso que isso aqui iria fazer dentro do mercado. Essas bolsas nunca foram baratas, então desde aquela época, imagina esse valor em 2005, elas custavam $1.400, era muito dinheiro. Mas existia toda uma magia em torno dessa bolsa, porque ela era bem diferente com relação ao design.
Existia aqui fivelas em cada uma das partes da bolsa e o máximo, a parte mais legal pra mim até hoje, é o fato que tem um cadeado na frente e suspensa na bolsa, a gente tem uma tira que segurava as chaves. Isso era muito legal. E quando a gente tá falando sobre produtos de moda, uma das coisas mais importantes para o sucesso de uma peça é ter escassez dessa peça. Então existia aqui um desejo maior do que o número de peças disponíveis para comprar. Isso não era intencional, porque o sucesso, como eu falei pra vocês, foi literalmente do dia pra noite. A coleção foi apresentada e as pessoas já estavam loucas por essa bolsa. Acho que eles nem imaginavam que isso ia acontecer. Mas, consequentemente, essa escassez de bolsas fez com que as pessoas ficassem ainda mais ansiosas pra comprar uma. A bolsa tinha influência, e isso é uma das coisas mais poderosas que um item de moda pode ter. Isso não foi criado aqui, mas em 1997 a gente teve pela primeira vez esse comportamento em torno de uma vontade absurda de ter um item de moda, que foi também com uma bolsa. A baguete da Fendi, inclusive tem um vídeo aqui específico só falando sobre a história dela, porque eu amo a história da baguete da Fendi. Mas mais uma vez aqui, com a Paddington, a Chloé comprovou o quanto as pessoas estavam ansiosas para poder comprar e a preciosidade das listas de espera para itens de luxo de moda. E era engraçado, porque ao mesmo tempo que as pessoas queriam muito comprar essa bolsa e ela nunca estava disponível, toda vez que as pessoas abriam revistas ou viam fotos de celebridades, estavam elas lá usando a Paddington. Vocês sabem que eu amo números gráficos, então sempre gosto de procurar números pra gente realmente comprovar esse sucesso. Essa plataforma aqui vendeu 376 Paddingtons nas primeiras 36 horas online e tinha mais de 700 nomes em listas de espera global para comprar a peça. Esses aqui, para a época, foram números realmente inovadores e colocou a bolsa imediatamente no grau máximo ali de it bags já criadas pela história da moda. Como eu falei para vocês no início do vídeo, a Chloé tem sido uma marca muito importante, principalmente recentemente com a direção criativa da Ximena Kamali, com relação a ser muito responsável pela criação de novas tendências dentro do universo de moda. A marca foi, com certeza, uma das principais forças impulsionadoras para a grande tendência do boho que está dominando o mercado agora. Tem vídeo aqui também falando sobre boho, vocês podem procurar. Mas o que acontece é que com todo esse sucesso voltado para o boho dos anos 2000, 2010, as pessoas também começaram a buscar referências e se depararam com a Paddington. Então, mais uma vez, o desejo atual do público de moda era poder comprar essa peça. Isso fez com que houvesse consequências bem significativas para o mercado de revenda, que começou cada vez mais a ver uma demanda grandiosa de pessoas procurando a Paddington em second hand. Só para vocês terem uma ideia, voltando aí para os nossos gráficos, o Depop relatou um aumento de 1.137% nas buscas pela bolsa desde junho, enquanto o LTK registrou um aumento de 13.000%. É muito engraçado pensar que a Ximena criou uma tendência que foi tão grandiosa que fez com que itens antigos da marca onde ela está trabalhando voltassem para moda e as pessoas quisessem muito comprar essa peça. Então a gente já imaginava que em algum momento ela iria reimaginar a Paddington e trazer de volta para o mercado. Esse era o progresso natural, era o certo a ser feito. As pessoas querem essa bolsa, traga ela de volta. Mas eu, pessoalmente, não imaginava que ela fosse fazer isso tão rápido. Felizmente, isso aconteceu e agora a gente tem de volta a bolsa apresentada na passarela e daqui a alguns dias nas lojas de novo. A gente ainda não sabe o preço que ela vai ter, mas eu estou já curiosa para saber com relação a isso. Sobre ideias gerais que rodearam a criação dessa coleção, anteriormente a gente teve uma Chloé muito voltada, como eu falei, para os anos 70. Mas essa aqui se voltou mais para os anos 80, o que é engraçado, porque é meio que um progresso natural. Antes ela olhou para os anos 70, agora para os 80. Consequentemente, olhando para os anos 80, ela pegou várias referências muito festivas, porque na história da moda a gente tem poucos períodos que foram tão festivos quanto esse. Inclusive, já quero aproveitar para dizer para vocês que, com certeza, a nova estética da moda vai ser o rock. Ainda quero fazer um vídeo para vocês sobre isso ao longo dos próximos dias. Enfim, para essa coleção, ela se voltou muito para referências chic e grunge. Uma ideia que abrangeu não só os anos 80, mas foi mais ou menos dos 70 até 90. Isso conversa diretamente com diretoras criativas que vieram antes dela, como a Phoebe Philo, que nós falamos ao longo desse vídeo, mas também a própria Stella McCartney, filha de Paul McCartney, que também teve aí no comando da marca. Só que principalmente as referências da Ximena para essa coleção vieram do Karl Lagerfeld. Nos anos 80, o Karl foi o diretor criativo da Chloé e explorou bastante coisa que ela revisitou agora.
Nessa coleção, ela fala muito sobre a evolução natural que todo guarda-roupa feminino passa ao longo dos anos. Então, ela quis realmente ampliar as referências estéticas da Chloé para essa apresentação. Então, nas suas palavras, a Ximena falou o seguinte: de certa forma, o guarda-roupa de uma mulher evolui naturalmente ao longo do tempo. Você compra coisas ao longo do tempo. Você as coleciona, as guarda, as doa, às vezes você as redescobre. Então, para essa coleção, a gente tem uma grande união muito bonita esteticamente de várias referências que compõem a própria Ximena como criadora. A gente tem vestidos soltinhos, vestidos longos, curtos, detalhes nos ombros, nos bustos, blusas, babados, enfim, tudo que a gente já conhece dos trabalhos dela. Mas de outro lado, aí sim entram as referências dos anos 80 que a gente conhece de trabalhos como o do Cal. Chegam os casacos, as calças que estão ficando cada vez mais justas. Sim, aguardem, a skinny tá de volta. Tecidos pesados, brocados, bordados, texturas felpudas, enfim, uma grande celebração de uma moda mais rock. E falando sobre as novas tendências que ela está trazendo para o mercado e também sobre a bolsa Paddington, existe aqui um grande momento de destaque que não tinha como deixar de mencionar, a Alexia Chang desfilando para ela. A Alexa é uma das maiores it girls que a gente tem na moda, ela é icônica em vários sentidos e ela apareceu na coleção desfilando simplesmente com a bolsa Paddington. A Alexa, inclusive, foi uma das responsáveis pelo sucesso dessa bolsa lá em 2005, assim como outra pessoa muito importante que estava presente na apresentação, a Kate Moss, que estava lá sentada assistindo na primeira fila. Para esse desfile, mais uma vez, a Alexa apareceu usando a Paddington, mas dessa vez na versão 2025 dela, criada pela Ximena Kamali. E é bem interessante que nas entrevistas que a Ximena deu sobre esse desfile, ela falou que um dos princípios norteadores para trazer de volta essa bolsa é a palavra função. Eu até conversei um pouco sobre isso com vocês lá no meu daily do TikTok, mas basicamente a Ximena, já em outras entrevistas que ela deu, sempre falou que ela gosta que bolsas sejam funcionais e não só estéticas. Parece óbvio dizer isso, mas atualmente a gente vive num momento de moda em que muito das bolsas está voltado para aspectos de estética, revenda, investimento. E isso faz com que as pessoas tenham pena de usar suas bolsas ou tenham muito cuidado com elas, o que não é errado de modo algum. Mas para a Ximena, as bolsas precisam ser, acima de tudo, itens funcionais. Então tu não pode ter medo de colocar uma bolsa no chão se for preciso para tomar um café ou fazer outra coisa. Como um todo, essa revisitação que a Ximena fez para a coleção traz pra gente uma ideia de roupas revisitadas, roupas de herança. Enfim, eu fiquei apaixonada, tô amando a era Chloé pela visão da Ximena. Me conta nos comentários o que tu achou sobre essa apresentação e sobre a volta da bolsa Paddington. Não esquece de se inscrever, me seguir nas minhas outras redes sociais. Enfim, tudo isso que vocês sabem que é super importante. E também assistir o outro vídeo que eu publiquei antes desse, hoje mesmo. Inclusive, sei muito que vocês querem um microfone e ele vai chegar, se der tudo certo, ainda nesse mês. E aí os vídeos não vão ficar com volume tão baixo quanto eles estão atualmente, porque vocês estão reclamando bastante disso. Enfim, muito obrigada pelos comentários e pelos feedbacks. Não se esqueçam de fazer todas as coisas que eu falei pra vocês. E é isso, um beijo, eu sou a Anne. E até amanhã ou daqui a pouco com o próximo vídeo.